Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Oberyn Nymerus Martell nasceu em Lança Solar, a fortaleza ancestral dos príncipes de Dorne, entre os anos de 257 e 258 após a conquista, como o quinto e último filho da princesa dornesa com seu marido e consorte. Ele possuía então dois irmãos mais velhos, o príncipe Doran, o mais velho e o herdeiro do principado, e a princesa Elia, para além dos falecidos príncipes Mors e Olyvar. A infância de Oberyn transcorreu a princípio sem percalços, mas em um determinado ponto, enquanto ele ainda era jovem, Oberyn foi enviado à fortaleza de Arenito, para ser criado como protegido da casa Corgyle, como era o costume entre os príncipes de Dorne, para manter a paz e a estabilidade em seus domínios e entre seus vassalos. Quando já era um adolescente, Oberyn partiu junto com sua mãe e sua irmã Elia em uma viagem pela costa ocidental de Westeros, em busca de pretendentes adequados para desposar a ambos, já que seu irmão mais velho, príncipe Doran, já se encontrava prometido a uma senhora nobre da cidade livre de Norvos, e fora instalado como castelão de Lança Solar na ausência de sua mãe, para ser treinado nos caminhos do poder. De início, os esforços de busca foram concentrados em um pretendente adequado para a princesa Elia, e a comitiva dornesa passou por diversas regiões, dentre as quais a Árvore, Vila Velha, as Ilhas Escudo e a fortaleza de Crackhall, até que acabaram por se encontrar em Rochedo Casterly, a sede dos Lannister. O grande castelo ocidental era o último destino que os dorneses visitariam, e era também onde residiam suas maiores ambições, os gêmeos dourados de Lord Tywin, Jaime e Cersei, ambos solteiros e ainda por noivar, com idades próximas às dos filhos da princesa. No entanto, o momento escolhido pela comitiva para chegar se mostrou infeliz, pois a tragédia havia atingido o Rochedo simultaneamente, com a lamentável morte da senhora do castelo, Lady Joanna Lannister, esposa de Lord Tywin. O senhor se encontrava então mergulhado em profundo luto, e a recepção que ofereceu à comitiva da princesa foi fria, para dizer o mínimo. Lord Tywin mal lhes dispensou qualquer atenção, deixando a função de recebê-los e de cuidar de suas necessidades a cargo de seu irmão mais jovem, Sor Kevan, enquanto ele se consumia em pesar. Depois, quando a princesa conseguiu ser ouvida durante alguns momentos e apresentou a proposta de noivar Elia a Jaime ou Oberyn a Cersei, o senhor a recusou de forma brusca, afirmando que Cersei se casaria com o príncipe real Rhaegar Targaryen, e oferecendo ao invés disso o filho recém-nascido e grotesco Tyrion para ser prometido a Elia, um gesto que a princesa de Dorne tomou como um grave insulto. Paralelamente, Elia e Oberyn foram apresentados ao bebê anão pelos gêmeos Lannister, e o príncipe se aproximou do berço cheio de expectativa, depois de ouvir histórias horrendas pelo caminho, sobre o monstro que havia nascido para Lord Tywin, como uma punição dos deuses por sua arrogância, mas ficou desapontado ao constatar que Tyrion não passava de um pequeno bebê rosado, com membros curtos e uma cabeça maior que o normal, mas fora isso totalmente comum. Depois disso, a comitiva dornesa abandonou o Rochedo e retornou a Dorne, com as pretensões de noivado desmanteladas. Anos mais tarde, quando o príncipe Oberyn tinha 16 anos, ele foi flagrado na cama com ninguém menos do que a amante de Lord Edgar Arrowwood, senhor de Palo-Ferro e vassalo mais poderoso dos Martell, causando um grande escândalo. O senhor, sabendo bem que não poderia simplesmente punir um príncipe Martell a seu bel prazer, necessitava, no entanto, de uma forma de restaurar sua honra, de modo que desafiou Oberyn a um duelo. O embate, no entanto, seria conduzido apenas até o primeiro sangue, devido ao elevado nascimento do príncipe. Ambos os homens se enfrentaram de armas em punho, ambos infligiram golpes um ao outro, ambos sangraram e a honra foi satisfeita. Contudo, enquanto o jovem príncipe se recuperou rapidamente do seu ferimento, o corte no corpo de Lord Edgar gangrenou e o senhor veio a falecer pouco tempo depois.
Isso levou os moradores do castelo Ironwood a teorizarem que a rápida decadência do Lorde se deu pelo fato de Oberyn ter embebido sua lâmina em veneno, e por conta disso, o príncipe passou a ser conhecido desde então, tanto por amigos quanto por inimigos, como a Víbora Vermelha de Dorne, um guerreiro sorrateiro, rápido, ágil e mortífero, que não se furtava de usar poderosos venenos de origem animal em suas armas para fazer com que seus adversários pensassem 2 vezes antes de confrontá-lo, temendo uma morte excruciante e lenta. Depois desse episódio, naturalmente, os ânimos dos Ironwood se exaltaram, e para acalmar as tensões e evitar uma possível escalada dos maus sentimentos com seus vassalos mais ricos e importantes, o príncipe Doran enviou Oberyn para um exílio temporário, embora ninguém o chamasse assim, se referindo à viagem como uma excursão de fidalgo, para que o jovem ficasse longe das vistas de qualquer Ironwood, primeiro em Vila Velha, onde ele estudou na cidadela e forjou nada menos do que 6 elos de uma corrente de mestre, antes de se aborrecer com a disciplina demandada de um acólito e abandonar a instituição, e mais tarde para além do Mar Estreito, primeiro em Lys e depois por diversas cidades livres. Durante seu período entre as cidades de Essos, Oberyn aprendeu muito sobre artes bélicas, venenos e, provavelmente, conhecimentos mais obscuros e proibidos. Ele chegou a servir também como um mercenário entre as companhias das terras disputadas, um papel que muito lhe convinha como um indivíduo afeito ao combate, e passou 2 anos afiliado aos Segundos Filhos, antes de se desligar e formar sua própria companhia mercenária. Mais ou menos nessa época, boatos começaram a circular tanto em Dorne quanto em outras partes do reino de que Oberyn não se limitava a se deitar com donzelas, mas que também dormia com outros homens. Durante seus anos de juventude e o início da fase adulta, enquanto percorria a costa oeste de Essos e depois de seu regresso aos reinos, Oberyn foi pai de nada menos do que 8 garotas bastardas, que passaram a ser chamadas em Dorne de as Serpentes de Areia, devido ao apelido bem conhecido do príncipe e ao sobrenome Sand, ou Areia em inglês, atribuído a todos os filhos bastardos da aristocracia dornesa. As filhas de Oberyn são, em ordem, Obara, a mais velha, filha de uma prostituta de Vila Velha; Nymeria, conhecida em Dorne como Senhora Nym, devido à sua herança nobre. É a filha de uma aristocrata volantina do sangue antigo. Tien, a filha de uma septã, criada e instruída nos mistérios da fé dos Sete. Sarella, filha de uma mercadora oriunda das Ilhas do Verão. Elia, Obela, Doreia e Loreza, as 4 mais jovens, todas filhas da amante igualmente legítima de Oberyn, Ellaria Sand, filha de Lord Harmen Udder. Todas as filhas de Oberyn são de cores e aspectos diferentes entre si, mas ainda assim, disse que todas possuem os olhos de víbora de seu pai, ainda que as cores variem, pois a intensidade de seus olhares é a mesma. Oberyn decidiu desde cedo que desejava que todas as filhas fossem capazes de se defender por si mesmas em um mundo hostil, de modo que as treinou e instruiu pessoalmente em armas e nas artes da guerra, incluindo aí a manipulação de venenos, tornando as 3 filhas mais velhas em matadoras experientes e mortíferas, e conduzindo as mais jovens no mesmo caminho. Quando se tornou um homem feito, Oberyn adquiriu traços marcantes e se tornou lendário já a começar de sua aparência. Ele era um homem alto e esguio, com as características clássicas de um dornês salgado, cabelos e olhos escuros intensos e pele acastanhada, curada pelo forte sol do Principado. Seus olhos são descritos como olhos de víbora, em conformidade com seu apelido, e seus cabelos se avolumam atrás das laterais do rosto e percorrem suas têmporas até rarearem no alto da testa, para depois caírem novamente no centro do rosto, no que os homens chamam de bico de viúva. Sua personalidade era compatível com a aparência. Oberyn sempre foi ousado, impulsivo, facilmente irritável e efervescente como todo dornês de sangue quente. Seu estilo até mesmo leva indivíduos de outros pontos de Westeros a descreverem-no como meio louco, embora seu comportamento seja bem adequado a Dorne. Por isso, Oberyn sempre trabalhou lado a lado com seu irmão mais velho Doran, e ambos operavam em perfeita harmonia, descrita pelo príncipe mais velho como a grama e a serpente. Doran faz as vezes de grama, agradável e complacente, balançando gentilmente ao sabor da brisa e conferindo aos inimigos de Dorne uma falsa sensação de segurança, enquanto oculta a mortífera serpente peçonhenta que era seu irmão mais novo, enquanto este se preparava para dar o bote e liquidar os inimigos de sua casa. Em combate, Oberyn é extremamente rápido e ágil, e nem mesmo a idade que avançava lhe roubou sua perícia com sua arma favorita, uma forte e flexível lâmina com uma longa ponta de aço aguçado, normalmente encharcada com algum tipo de veneno tão perigoso que não é recomendável que nem mesmo se toque nela.
Oberyn, assim como quase todos os Dorneses, também mantinha um saudável desprezo por seus vizinhos da Campina, mais ao norte, e era um desafeto da casa Tyrell, de Jardim de Cima, sobretudo de seu senhor, Lord Mace. Tal sentimento foi muito amplificado a quando do torneio no qual o Víbora Vermelha derrubou Wylas, o herdeiro da Campina, de seu cavalo durante uma liça, fazendo com que o animal caísse sobre a perna do rapaz, aleijando-o por toda a vida. Contudo, ainda que o Lorde de Jardim de Cima nunca o tenha perdoado pelo ocorrido, o próprio jovem Wylas não nutre sentimentos ruins com relação ao príncipe, considerando sua queda como um acidente de torneio, e ambos mantêm o costume de se corresponderem sobre seus interesses comuns, como a criação de bons cavalos. Quanto aos Lannister de Rocher do Casterly, no entanto, os sentimentos de Oberyn eram bem menos difusos e mais claros. Desde as brutais mortes de sua irmã Elia e de seus sobrinhos Rhaenys e Aegon durante o saque de Porto Real, Oberyn nutriu o mais profundo ódio aos Lannister, desejando até mesmo partir para a guerra contra eles para vingar sua irmã logo depois do fim da rebelião, ideia essa que foi rechaçada por seu irmão Doran. Até os dias de hoje, Oberyn anseia ardentemente por obter a justiça e a devida vingança pelas mortes de seus parentes, além de desejar também tanto as mortes dos homens que cometeram os atos, Sor Amory Lort e Sor Gregor Clegane, quanto a do homem que emitiu as ordens, Tywin Lannister em pessoa. Graças a esse ódio, Oberyn e Doran trabalharam durante anos nas sombras, arquitetando a queda dos Lannister e a restauração da antiga dinastia real, e o príncipe chegou ao ponto de viajar de maneira clandestina a Braavos, onde celebrou com o cavaleiro Sir William Darry, em nome de seu irmão Doran, e com o Senhor do Mar da cidade como testemunha, um acordo nupcial secreto, segundo o qual a filha primogênita de Doran, Princesa Arianne, ficaria prometida ao jovem Viserys Targaryen, último filho homem sobrevivente do velho rei Aerys II, em troca do auxílio militar de Dorne na retomada de seu trono de direito. Se tal acordo alguma vez vazasse e chegasse ao conhecimento do rei Robert, Dorne inteira sangraria por isso. Em anos mais recentes, quando foi anunciado aos Quatro Reinos o casamento entre o rei Joffrey Baratheon e Lady Margaery Tyrell, descrito como objeto da Grande Aliança Ocidental, uma comitiva dornesa foi enviada à corte para participar da cerimônia, mas quem a liderava não era o príncipe Doran, cuja saúde frágil lhe obrigou a permanecer em seu assento de lança solar. Quem estava à frente dos dorneses era Oberyn, já se aproximando de seus 40 anos de idade, mas tão vivo e ameaçador como sempre. Ele e seus subordinados foram recepcionados fora dos portões de Porto Real por Tyrion Lannister, mão do rei interino e responsável por conduzir os dorneses até seus lugares de direito na capital, evitando a todo custo um banho de sangue entre os homens de Dorne e os homens da Campina já em sua chegada. Oberyn inquiriu o anão de maneira pouco cortês a respeito de quando lhe seria dada a justiça pela qual Dorne vinha esperando por 17 anos, desde o final da rebelião, pela morte de Elia e de seus filhos, e Tyrion fez o seu melhor para apaziguá-lo, mas sem grande sucesso. O anão clamou que Lort e Clegane haviam agido por iniciativa própria nessas mortes, e que, em última análise, todas as ordens dos rebeldes emanavam do falecido Robert, mas o príncipe não se deixou enganar, e ainda desejava um acerto de contas com Clegane e com um homem que sabia ser o verdadeiro mandante, Lord Tywin. Mais tarde, quando a comitiva dornesa já estava incorporada às festividades, Oberyn apresentou ao rei com seu presente de noivado um belo broche esculpido, em ouro vermelho, com a forma de um escorpião, um presente bem adequado de um príncipe de Dorne. Após o chamado Casamento Púrpura, a cerimônia no grande salão da fortaleza que culminou com o envenenamento e a morte de Joffrey, Tyrion foi preso pelos homens da Guarda Real para aguardar julgamento, como o assassino presumido do rei, e Lord Tywin convidou Lord Mace e Oberyn para servirem junto consigo como os 3 juízes do caso. Oberyn, obviamente, comparece às sessões do tribunal, onde ouviu as evidências largamente incriminatórias e percebeu que a tendência dos outros 2 juízes era a de condenar o anão. O príncipe, no entanto, não acreditava na justiça do trono, pois nenhuma havia sido dispensada à sua irmã, e para ele, Tyrion parecia tão fragorosamente culpado que, em sua visão, devia ser inocente. Desse modo, na noite que precedeu o dia em que o veredito dos juízes seria anunciado, Oberyn se esgueirou até a torre onde Tyrion vinha sendo mantido preso, forçando os sentinelas à sua porta a lhe deixarem visitar o anão. Quando Tyrion lhe perguntou se era permitido que um de seus juízes o visitasse daquela forma, Oberyn retorquiu: "É permitido aos príncipes ir para onde querem, ou pelo menos é isso que eu disse aos seus guardas." Os dois então se puseram a conversar a respeito do julgamento, que corria muito mal para o anão, e ambos pesam as opções de Tyrion e os possíveis resultados finais.
Quando o anão já se julgava praticamente morto, Oberyn o surpreendeu anunciando que poderia salvá-lo da execução, não como seu juiz, mas como seu campeão. Por isso, no dia seguinte, Tyrion exigiu que seu destino fosse decidido não pelos juízes, mas sim pelos deuses, em um julgamento por batalha, e Oberyn anunciou à corte que Tyrion lhe havia convencido e que ele atuaria como seu campeão no combate. Pode-se dizer, no entanto, que grande parte da motivação do príncipe para se colocar nessa posição seja devido ao homem escolhido como campeão da causa real, Sir Gregor Clegane, escolhido por Cersei para lutar em nome da culpa de Tyrion, exatamente o homem a quem Oberyn queria confrontar, para arrancar dele uma confissão. Na manhã seguinte, o combate estava prestes a começar, e Tyrion foi encontrar o príncipe Dornês antes do início da luta, vendo-o se preparar com uma armadura leve, um pequeno escudo redondo e sua característica lança comprida, brilhante sob o sol matinal. Mas se brilhava por ser afiada ou por estar embebida em veneno, o anão não sabia dizer. Tyrion não se sentia confiante na escolha de tal arma contra um homem encouraçado, mas o príncipe estava totalmente seguro, garantindo a ele que iria encontrar lugares expostos para fazer cócegas na montanha. Sir Gregor surge no pátio pouco depois, vestido dos pés à cabeça em sua armadura usual de aço negro pesado, com um enorme escudo de carvalho em uma das mãos e a espada longa de 2 mãos que ele usava com uma só na outra. A amante de Oberyn, Ellaria, que se encontrava próxima, ficou horrorizada com o tamanho e a aparência intimidadora da montanha, e perguntou: "Vai lutar contra aquilo?" "Eu vou matar aquilo", foi a resposta do príncipe, enquanto se punha em seu lugar para iniciar o combate. Depois que as formalidades do julgamento são cumpridas, a luta tem início. Oberyn gritou a Sir Gregor, perguntando a ele se sabia quem o príncipe era, e a resposta lacônica do cavaleiro foi: "Um morto qualquer", antes de atacá-lo violentamente com a lâmina. Esse padrão se manteve durante os primeiros minutos da luta, com os pesados e irados ataques da montanha sendo desdenhosamente desviados e evitados por um Oberyn em um frenesi de vingança, que ordenava a Gregor que confessasse seu crime de tanto tempo atrás, repetindo uma e outra vez: "Elia de Dorne violou-a, assassinou-a, matou os filhos dela." Oberyn dizia, enquanto continuava se esquivando, que caso Gregor morresse sem confessar, ele o caçaria por todos os 7 infernos para fazê-lo falar, e o cavaleiro apenas grunhia e continuava atacando. Até que, depois que Sir Gregor, furioso, cortou o braço e o topo do crânio de um cavalariço descuidado que se colocara em seu caminho, o príncipe passou para o ataque, atingindo diversos pontos vulneráveis nas articulações da armadura de Gregor, causando-lhe grande sofrimento e fazendo-o diminuir sua intensidade de luta. Até que em um determinado ponto, ainda gritando o nome da irmã, Oberyn saltou e enterrou fundo a ponta de sua lança na armadura de Gregor, fazendo-a se quebrar, mas nem mesmo isso interrompeu sua busca furiosa por uma confissão. Nesse momento, a luta parecia resolvida, e Oberyn parecia ter saído vitorioso, mas em apenas alguns segundos, tudo mudou. De guarda baixa graças à sua raiva, Oberyn não viu quando Gregor usou seus braços para derrubá-lo, puxando então o príncipe caído para junto de si e prendendo-o junto ao corpo. O grande cavaleiro então finalmente confessou, aos urros, o que havia feito à irmã de Oberyn, enquanto agarrava sua cabeça com suas imensas mãos metidas em manoplas de aço, metendo uma delas em sua boca e quebrando todos os seus dentes. E quando terminou sua confissão, ele pressionou as têmporas do príncipe com seus polegares com tanta força que fez com que sua cabeça explodisse em uma nuvem vermelha de sangue e miolos, antes de também desabar por pura exaustão, ainda cravado no chão pela lança. E assim se encerrou a vida do príncipe Oberyn Martell, muito próximo do sucesso final na luta e de conseguir ouvir a confissão que almejava. Tudo perdido em um momento de distração e terminado em uma explosão de sangue e ossos.